aqui embaixo. Boa noite a todos. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer o convite formulado para que a gente possa estar mais uma vez entre vocês. Uma alegria tão oportuna para rever amizades antigas que falam tão forte para o nosso coração. Queremos agradecer a oportunidade, dizer que é um motivo de muita alegria e que nós escolhemos um tema que, uma vez que nós estamos vivendo o mês de Kardec, estamos em comemorações com relação ao nascimento de Allan Kardec, que foi no dia 3 de outubro, então nós aproveitamos a oportunidade para convidá-los a uma reflexão maior. Uma vez que nós estamos vivendo num mundo extremamente atribulado, um mundo globalizado, que nos tornamos, a cada dia que passa, escravos do relógio, das cobranças, dos compromissos. As pessoas querem que funcionemos como máquinas e que passemos a cada dia a produzir mais, num tempo menor, num custo menor. E para isso, nós precisamos então de responder de uma maneira cada vez mais materializada. O que acontece conosco? Criaturas inferiores que somos, espíritos em evolução, que estamos tendo mais uma vez a oportunidade de reencarnar, para que nesse processo reencarnatório tenhamos oportunidade para reescrever o nosso caminho, para refazer os nossos arquivos, para reaprender os conteúdos através dos quais tivemos dificuldades. Vamos perceber que o sentimento, que é a base do nosso processo encarnatório, que é a base da nossa condição evolutiva, é a que mais sofre quando somos convidados a ter uma vida materializada, quando somos impelidos por força do trabalho, dos compromissos, da família, dos nossos conflitos, quando nós somos impelidos a ter uma vida mais rápida, mais materializada, mais eficiente, que eu faço tudo depressa, que hoje eu tenho o carro, que eu vou ali no instantinho eu volto, o nosso sentimento acaba sendo o grande prejudicado neste processo. E é por isso que eu convido a todos vocês para que a gente possa fazer um mergulho e refletirmos sobre a construção do amor que estamos realizando e que é uma das tarefas mais importantes, uma das tarefas mais sublimes que temos o compromisso nessa oportunidade reencarnatória. Então nós escolhemos o tema, a construção do amor, exatamente para que a gente possa fazer essa reflexão. Então nós vamos verificar que Jesus, falando aos seus apóstolos, lhe pergunta: que dizem que sou? Quem dizem que sou? E eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. O que Jesus quis dizer com isso? Por que Jesus quis fazer essa pergunta? Exatamente para poder avaliar a percepção que os outros tinham dele, através da sua vivência, através dos seus atos, através da ação dos seus sentimentos. E nós vamos perceber que tudo isso é muito diferente para cada uma das pessoas. Analisando o Evangelho, nós vamos ver que a lei de amor é a lei que substitui a personalidade pela fusão dos seres e que extingue as misérias sociais. Cada um de nós, no processo evolutivo, estamos muito mais próximos do ponto de partida da nossa condição de espíritos imperfeitos, que ainda precisamos de evoluir, de aprender e de trabalhar os nossos sentimentos, do que da nossa meta, que é o processo evolutivo, passando a condição de angelical. Estamos ainda na condição de hominal, que vivemos muitas dificuldades. A fim, então, de avançar para a meta, cada um de nós tem que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. É exatamente esse processo que nós temos que construir em nós. Nós precisamos de substituir
as nossas reações animalizadas, violentas, de brutalidade, muitas vezes falar, eu sou assim mesmo, eu tenho pavio curto, eu estou com pressa, eu estou sobrecarregado, e agora está na moda, né? Hoje eu estou estressado, né? Então o estresse é exatamente isso, mostrando que ainda estamos mais próximos do instinto, que é o ponto de partida, do que a compreensão, do que a calma, a serenidade, a mansuetude, a ternura, que é o objetivo da nossa meta. Então, quando substituímos os instintos pelos sentimentos, vamos aperfeiçoar os sentimentos e sufocar exatamente esse processo de domínio da matéria sobre o espírito que somos. Então, nós vamos ver que no processo de construção do amor, nós trabalhamos então com a criatura num processo de estruturação. E quando a criatura está estruturada, quando cada um de nós já vive sentimentos mais equilibrados, apresentamos uma característica de sermos livres e termos nessa fonte da liberdade a manifestação em busca dos nossos objetivos. E vamos ver ainda que essa criatura autônoma, ela se torna dona de si, reúne os elementos para o seu alinhamento moral, espiritual, intelectual e psicológico, e deixa então fluir as suas metas, os seus grandes projetos de vida, as suas grandes aspirações, as suas grandes construções, elas passam a acontecer de uma maneira mais equilibrada, mais harmônica, mais homogênea. Ela não age por ímpeto, ela age exatamente determinada após uma reflexão, após o pensamento, após uma análise mais profunda, que é o que cada um de nós deveria fazer. No entanto, nós verificamos o seguinte, que esse ser estruturado, ele não está livre de viver experiências difíceis. E essa criatura que se acha em condição, ela pode viver experiências de arrogância, viver experiências de personalismo, de autossuficiência e de ostentação. Então, o que significa? Que quando cada um de nós, que já conhece o Evangelho, que já é um frequentador da casa espírita, que já é um estudioso, que nós pisamos na bola e passamos a apresentar um comportamento dessa natureza, o que acontece é o seguinte, nós passamos a mostrar os traços do nosso egocentrismo. E o que significa? Significa que nesse momento, quando estamos fazendo a conexão com o nosso egocentrismo, estamos buscando os nossos arquivos doentes. Estamos buscando os arquivos que nós reencarnamos para reescrever. Exatamente a razão da nossa reencarnação. Só que muitas vezes a gente justifica pelo problema, pelo trabalho, pela falta de dinheiro, pelo excesso de atividades que temos, porque está muito calor, porque o trânsito está muito carregado. A gente sempre acha uma desculpa. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer uma conexão com a divindade. No momento da dificuldade, é a Deus que nós deveríamos buscar. E nessa conexão com a divindade, nós observaríamos que estaríamos capacitados para gerenciar as nossas potências internas se adotássemos uma conduta de humildade. É aquilo que diz, orai e vigiai e orai. Porque enquanto vigiamos e oramos, estaríamos plenamente capacitados a deixar evoluir em nós aquele comprometimento com a criatura que é o nosso ser e não com o ter. E o que a gente verifica é que o homem muitas vezes ele está mais preocupado em ter do que em ser. E nessa situação, quando ele se preocupa mais com o ter, ele se perde e passa então a perder a consciência que ele deveria ter da sua real importância perante a vida. Então a nossa experiência mostra de criaturas espíritas que já estamos aprendendo as leis naturais.
naturais, através do conhecimento kardeciano, que a nossa experiência deve ser utilizada muito mais no sentido de nos amparar para que possamos ser criaturas, sermos filhos de Deus, sermos espíritos reencarnados em busca do conhecimento, em busca da evolução, em busca da misericórdia do Pai. E não nos preocuparmos com o ter, que muitas vezes é a mola que acaba nos alavancando na vida. Então vamos olhar aquela leitura do Evangelho que diz: olhai os lírios do campo, né? Eles não tecem e não fiam. Eles não estão preocupados, eles confiam em Deus. Então vamos fazer a mesma coisa. E nesse sentido, nós passamos então a ter uma consciência da nossa condição na vida, da nossa reação diante da vida e exatamente das nossas possibilidades. Esse fato se chama ter autonomia. Ter autonomia exatamente sobre o espírito imortal, ou seja, a habilidade de administrar ou de gerir os bons sentimentos em relação a nós mesmos, sustentando a nossa crença, sustentando as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, o que nós precisamos é sermos criaturas que temos autonomia sobre o espírito que somos. E essa autonomia, ela é uma autonomia que é a expressão do alto amor, ou seja, o alicerce psicológico e emocional da maturidade. Quando nos comportamos dessa maneira, vamos observar que estamos em conexão com a fonte que emite energia, com o cosmo universal. Estamos em sintonia com Deus. Estamos em sintonia com a divindade, com o nosso planejamento reencarnatório, que é exatamente o plano divino para as nossas atribuições enquanto espíritos reencarnados. E aí nós vamos ver que essa capacidade de libertar-nos dos padrões idealizados, assumindo a nossa realidade, é um produto da nossa autonomia. Ou seja, à medida que eu tenho segurança de conduzir as minhas escolhas, a minha crença, as minhas habilidades, a minha realização, à medida que eu tenho essa capacidade, eu me liberto daqueles padrões que são idealizados pela sociedade e que muitas vezes me deixam preocupada. Por exemplo, olha, não faz isso porque é pecado. Olha, não faz isso porque você vai para o inferno. Você vai ser castigado. Vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo. São idealismos, são padrões determinados que não têm razão de ser, desde que eu tenha conhecimento, desde que eu seja uma criatura esclarecida. Então, a quebra desses padrões e assumir a realidade da minha vida, ela é resultante exatamente do meu comportamento autônomo, baseado no conhecimento que tenho e na aplicação dele. Por outro lado, esse conhecimento me liberta da correnteza de baixa autoestima que vem do meu subconsciente. Se a gente observar hoje em dia, o mundo está extremamente violento, está extremamente agressivo. E o que as pessoas incitam a cada um de nós é exatamente sentimentos menores. Vocês vão ver, no trânsito carregado, dificilmente alguém vai parar e vai falar assim: olha senhora, pode passar, eu te dou a vez. Imagina, se você enfiar o bico do carro, a pessoa buzina, te xinga, manda não sei para onde, chama você de burro, de lavadeira, vai lavar roupa, Dona Maria, vai não sei para onde. Quer dizer, na verdade, são reações que resgatam para cada um de nós a baixa autoestima. Se a criança tem 2 filhos, um vai na escola, tira uma nota, outro tira uma nota menor, ei, mas eu vou te contar, hein? O que você está fazendo, hein? Você está ficando burro, menino? Eu não estou te dando tudo o que você precisa? Na verdade, parece normal para as pessoas que esses comportamentos sejam estimulados, e não é verdade. Por que não é verdade? Porque de fato, o espírito reencarnado, ele trava uma batalha imensa. A partir do momento que ele reencarna, que ele tem a permissão no processo reencarnatório, ele começa então uma grande luta para vencer as pressões externas.
Quais são as pressões? A primeira é que a mãe não quer engravidar. O segundo é que o pai não quer assumir. O terceiro é que a avó acha que ela é nova demais para ser vó. E vai embora. Ah, eu vou ficar grávida? Vai me dar estria na barriga, meu peito vai cair, vai me dar celulite? Ah, eu não quero não. Então são situações que o espírito tem que vencer. Aí quando ele nasce, é o reconhecimento, é o alimento, é o amparo, é a família, é toda a vida material, que é uma grande pressão externa para que ele consiga sobreviver agora como criatura reencarnada. Ao lado disso, ele tem que vencer uma batalha imensa com as suas programações mentais. Quem é esse espírito? O que ele traz nos seus arquivos? Se ele for um espírito assassino, criminoso, um déspota, se ele foi um corrupto, se ele foi alguém que lesou a sociedade, que lesou aquela família que está recebendo, ele vai o tempo todo trazendo no seu subconsciente essas informações. Que nós temos, felizmente, o esquecimento do passado, mas está lá no meu arquivo, está lá no subconsciente. E por outro lado, ainda tem os gatilhos emocionais, que a gente tem que vencer, que é essa história de falar assim, ah, mas você é burra, por que você não pinta o cabelo de loiro? Ah, você fica mal de preto, põe loiro. Aí fala, loiro é burra, não põe loiro não. São gatilhos que a gente se deixa cair, a gente se deixa prender. Então que o espírito tem que superar. E nesse processo de superação, nós percebemos que nessa grande batalha, muitas vezes, eles nos escravizam a processos de desamor e de crueldade para conosco. Muitas vezes a gente deixa se prender por essas armadilhas e somos sofredores porque passamos a ser escravos dela. Esse desenvolvimento traz a dureza do nosso coração e o apego às paixões. E nesse processo, nós vamos ver que o chamamento mais forte, ele começa com desconforto. Ah, e alguém me chamou de feia. Eu não sou feia, eu sou bonita. Aí, no segundo momento, eu entro em dor. Dói em mim alguém me chamar de feia. Num outro momento, eu vou entrar em aflição e, em seguida, há um processo de sofrimento. Então, eu caí na armadilha. E, nesse caso, nós vamos ver situações de extrema tristeza que muitas vezes o ser humano se coloca uma vez que foi apanhado pelas armadilhas. Então nós vamos ver aqui situações de prostituição infanto-juvenil, pessoas envolvidas com o processo do aborto. Realizar o sexo é muito agradável, mas assumir o seu compromisso nem tanto. As pessoas se esquecem depois que tem um compromisso muito importante. Se perdem através do desregramento, da liberdade, das buscas. E eu vi que aqui tem um grupo que se reúne às segundas-feiras, extremamente importante esse trabalho na casa espírita. Ou muitas vezes, levamos a dor, ao sofrimento e à aflição àquele que caminha conosco. Para quem de nós que essa cena é uma cena que não é conhecida? Quantos de nós se sensibiliza, arregaça as mangas e faz alguma coisa para mudar essa situação realmente? Ou alguém que esteja numa aflição? Ou então, um processo que nos prende e que, tendo tudo aquilo que precisamos, toda a materialidade à nossa volta, nos sentimos incapazes de vencer, nos sentimos incapazes de superar. E essa incapacidade, ela gera reações diferentes em cada um de nós. Nós vamos ver que tem um que reorganiza-se psíquica e emocionalmente, sendo impulsionado para outro objetivo, no mesmo meio ou fora dele, demonstrando equilíbrio e humildade. A dor leva ele para o caminho da humildade. Para outro, ele se resigna com passividade e inteligência a uma situação inesperada, prosseguindo com humildade, acreditando a si o fracasso, recalcando e candidatando-se a um transtorno de sintomas complexos. Então, muitas vezes, ele joga em si, se frustra, se magoa, se melindra e vai entrar num processo obsessivo. Para outros, ele reage com paixões ou com estado de ânimo, de ódio, de inveja, de ressentimento, de desilusão, e outro ainda vai demonstrar rebeldia ante aquele fracasso e vai procurar então jogar, pode deixar, Miguel, e vai deixar então para alguém
por meio de atos ou de sintomas doentios do corpo ou da alma, como nós vimos naquelas figuras ali. Então, por exemplo, um jovem, ele se joga na prostituição, ele se entrega às drogas, muitas vezes por uma situação de rebeldia a um processo de fracasso. Então, nós vamos perceber que essa dureza, o apego das paixões, o processo de dor, aflição, descontentamento, na verdade é um mecanismo de correção da rota que Deus nos concede por misericórdia para que nós possamos observar qual que é o melhor caminho a seguir. Então vamos perceber nesse processo que a autoestima, no desenvolvimento da autoestima, nem todos têm as mesmas habilidades, nem todos têm os mesmos conhecimentos diante das virtudes. Aí, o que nós fazemos? Nós vamos nos prender a grupos de estudo, a grupos de trabalho, a grupos de autoajuda, a fim exatamente de termos o auxílio desse grupo, desenvolvendo a esperança de satisfazer a necessidade espiritual, social, biológica e psíquica dessa criatura. Também trazer no inconsciente profundo um contingente de aspirações que devem ser materializadas. Então não vamos esquecer que somos criaturas reencarnadas. Não é que eu estou na casa espírita que eu vou viver só de espiritismo. Eu vou vir todo dia no centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não é isso não. Eu tenho que ter uma vida. Eu sou o homem do mundo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no transcorrer da vida, tenho vários projetos que surgem como necessários à integralidade dessa personalidade. Até porque eu tenho que ter oportunidade de crescer. Eu tenho que ter oportunidade de reescrever esses arquivos, de reaprender aquilo que eu tive dificuldade em outras existências. E dessa maneira, nós percebemos que contra o propósito da iluminação, nós vamos ter então que trabalhar esses inimigos internos que trazemos e que funcionam como armadilhas, prejudicando a nossa autoestima e a nossa segurança. Toda vez que tivermos a nossa autoestima e a nossa segurança perturbadas, estamos prontos para cair na armadilha do sentimento que não desenvolvemos. Então, dessa maneira, nós vamos aprender a nos amar. Transformar os clichês pessimistas, os clichês que podem funcionar como armadilhas, numa oportunidade de reflexão. Vamos transformar aquele exemplo ruim, negativo que eu vivi, na oportunidade de conhecer o respeito pelo outro, de me autoavaliar e de perdoar o próximo. Então veja, nem sempre o que acontece de ruim para mim é ruim verdadeiramente. Pode ser uma boa oportunidade que eu estou tendo para crescer como filho de Deus. E aí, livre dessas estruturas internas e opressoras, eu vou transformar então impulsos, complexos, tendências, condicionamentos, os clichês emocionais e mentais e intelectuais. Quando eu conseguir trabalhar isso, eu desenvolvi a saúde mental do espírito. E quando eu desenvolvi a saúde mental do espírito, nós vamos verificar que eu não vou mais cair naquela armadilha anterior. Ou seja, não reconhecer nosso valor, quando eu vivo à mercê dos estímulos evolutivos, me colocar na dependência de pessoas, de lugares, de guias, de cargos, de instituições, para que a pessoa possa dizer quem eu sou, o que eu posso fazer. Então não, vou dizer não para isso. Não vou viver à mercê dos estímulos evolutivos que o outro vai me dar. Olha, eu vou mostrar que você é inteligente, então eu vou te dar o cargo de chefe dos passistas do Centro Espírita Francisco de Assis. Olha, nós não precisamos disso. Eu não preciso de ser chefe de nada e de liderar nada e de ter uma gratificação nenhuma para eu me valorizar, para eu reconhecer o valor que eu tenho, para as habilidades que eu estou desenvolvendo, que pode ser perfeitamente a de ser chefe ou não. Pode ser que a minha maior habilidade seja, por exemplo, de organizar os copinhos da água lá no final. Isso é muito importante, é uma experiência incrível que eu estou tendo. Então não vamos viver mais esperando que esse reconhecimento seja feito pelo outro.
e nem mesmo que a alavancagem do meu processo de evolução seja dado pelo outro. Vamos perceber que somos sim interdependentes. Eu dependo do outro, mas o outro também depende de mim. E não cabe a nós depositar a alguém a responsabilidade das nossas escolhas ou da nossa felicidade. Eu vou ser feliz porque eu vou lutar para construir a minha felicidade. Olha, eu vou ser feliz porque eu estou escolhendo as melhores oportunidades para mim. Eu não sou o Gerson que vai atrás do outro que deu bobeira. Não, eu vou ser honesto, vou ser direito, vou ter vergonha na cara, vou pagar as minhas contas, vou trabalhar, vou lutar. Aí se você achar uma carteira cheia de dinheiro, eu vou pegar e vou procurar quem é o dono. Porque para mim pode ser muito bom achar uma carteira de dinheiro, mas para quem perdeu pode fazer falta. Então não é honesto, não é direito fazer isso. E nós precisamos de fortalecer isso no povo brasileiro, que está tendo um exemplo grande agora, e parece que de repente o Rui Barbosa começa a ter razão. Rui Barbosa escreveu assim: chegaria o momento que o homem teria vergonha de ser honesto. Nós já estamos quase lá. Então vamos parar isso, vamos voltar atrás, vamos desenvolver a ética, vamos desenvolver o trabalho, o respeito, vamos confiar em nós. A responsabilidade da nossa felicidade, das nossas escolhas, está na nossa mão, está no nosso planejamento reencarnatório, está na oportunidade bendita que Deus nos deu. E para isso, nós temos que ter a atitude de autonomia. Ora, vamos ver então, essa atitude de autonomia, o que significa isso? Quando a gente analisa a convivência humana na Terra, nós vamos ver que ela está relacionada exatamente a processos emocionais e a processos psicológicos que muitas vezes nos afastam da lei de liberdade. Ora, que jeito? Se Deus é bondade, se Deus é amor, como é que Ele coloca uma armadilha no relacionamento para me prender? Exatamente assim, ó. Os sentimentos, quando são estruturados no egoísmo, eles dão para a gente a possibilidade de desenvolver a impressão que eu vou galgar o progresso, a ilusão de galgar o progresso, através do trabalho do outro. Então veja, eu quero progredir, eu quero ser chefe, mas eu quero que o pessoal trabalhe por mim. Eu não quero trabalhar, eu quero ser promovida, eu quero ganhar o melhor salário. Mas eu não quero lutar para isso. Por outro lado, eu passo, quando eu desenvolvo esse pensamento de levar vantagem, de ser o melhor, de aproveitar a bobagem do outro, porque o outro foi besta, o outro foi tonto, eu fui mais esperto, o que eu faço? Eu passo então a delegar o direito natural de pertencer a mim mesma. Porque eu não sou um filho de Deus, eu não sou livre, eu não nasci, eu sou um ser, um universo à parte. Se eu sou um espírito independente, eu tenho o direito de me pertencer, assim como os meus atos, as minhas atitudes, as minhas escolhas e as minhas construções. Quando eu quero levar vantagem e progredir à custa do trabalho do outro, eu delego para o outro o direito de me pertencer. E com isso, eu passo o comando da minha vida para o outro, porque eu passo a depender dele. E dessa maneira, eu me coloco na condição de ser treinado para ter medo de pensar bem em mim e para ter medo ou para não usar a capacidade de gerenciar os meus caminhos evolutivos. Então eu falo, olha, eu quero dar uma palestra, mas será que você dá conta? Será que você tem condição? E se alguém te fizer uma pergunta que você não sabe responder? Pronto, eu fico com medo, eu não vou lá e eu não faço a palestra. Ó, você faz evangelho amanhã? Ela fala assim, aí a outra fala do lado, a Joana fala para Zelinda, ah, não faz o evangelho não, porque olha, tem um pessoal de Jabuticabal que está lá, vai a reparar. Ela pega e não faz. Perdeu a oportunidade, perdeu o comando daquele momento sublime para poder crescer. E dessa maneira, nós vamos ver que muitas vezes nós somos treinados para atender a expectativa dos outros. A pessoa quer que a gente reaja do jeito que ela quer, do jeito que ela acha. Eu tenho que fazer o que ela gosta, não é o que eu acho. E aí, nós vamos ver que muitas vezes a dependência, inclusive na casa espírita, passa a ser enaltecida.
A gente destaca, a gente acha bonito alguém que é dependente. Ele vai fazer alguma coisa, ele vem perguntar para mim o que eu acho. Nunca ele vai se libertar, porque eu gosto que ele pergunte para mim. Eu gosto da última palavra. Com isso, o que acontece? Eu não incentivo a capacidade dele de gerenciar o seu caminho evolutivo. E ele continua preso. Então, dessa maneira, a consequência da falta de autonomia, ela se agrava no momento em que a criatura passa a medir o valor dela por aquilo que eu acho dela. Então ele vai lá na cabeleireira, faz aquele cabelo lindo, aquele cabelo bonito, chega e me pergunta, o que você achou do meu cabelo? Se eu responder que está bonito, ela vai ficar feliz. E se estiver bonito para ela e eu achar feio? Eu vou falar, nossa, você cortou o cabelo? Está horroroso. Esse cabelo está horrível, não combina com você. Ela vai se sentir um lixo. Então, o que vai acontecer? Por que ela faz isso? Ela faz isso porque a gente incute nas pessoas que convivem conosco que essa valorização, ela precisa do aval nosso. Do nosso filho, do nosso marido, do nosso irmão, daquele que convive comigo no meu trabalho, no centro. E ela passa a agir desse jeito porque ela tem medo de ser rejeitada. Ou seja, ela age contra os seus sentimentos para me agradar. Por quê? Ela tem medo de não se sentir aceita e de ser rejeitada. Imagina se minha filha chegar e pintar o cabelo de vermelho. Vai ser o fim do mundo. Ela vai se sentir linda. E eu vou falar, nossa, tá absurdo, tá horrível, tá feio. Então a gente não está preparado ainda para poder aceitar isso daqui. E o desenvolvimento na criatura é a geração de conflitos, a geração de decepções, de mágoas e de agastamento. Então nós contribuímos com a pessoa para que ela sofra. Porque eu, sem querer, eu não aceito aquilo que ela está colocando. Eu não aceito uma coisa que foge do meu padrão. E aí nós vamos ver o seguinte, que a autoestima, ela está aí para que a gente possa desenvolver. O homem nasceu para ser feliz. Nenhum de nós nasceu para ser infeliz. Qual é o nosso dever enquanto grupo religioso, enquanto grupo familiar, enquanto grupo social? A nossa obrigação é promover o espírito e crescer com ele. Eu não gosto de cabelo vermelho? Ora, o que tem eu aceitar e entender que ela é jovem, que ela está pintando o cabelo de vermelho agora, nesse momento, e que daqui a pouco a vontade passa? Vou conversar com ela, vou esclarecer a ela as consequências de um cabelo vermelho, vou esclarecer a ela as dificuldades, por exemplo, que o jovem muitas vezes enfrenta, conversando, com o diálogo, com a orientação sincera, verdadeira, mas carinhosa sobretudo. Esclarecer para que ele possa progredir, demonstrar habilidades nas atividades que ele está desenvolvendo. E muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme, chega na casa espírita, começa a fazer uma coisa tudo errado, a gente chega, o que a gente faz? Pode parar, pode largar, deixa que eu faço. Não, não é assim. Ele tem que errar primeiro, ele tem que aprender, ele tem que ter oportunidade. E nesse momento, ele também precisa de ser reconhecido, ser ouvido, assumir responsabilidades mais complexas, para que amanhã ele se sinta seguro e possa tomar uma decisão. E dizer assim, olha, eu vou desligar os ventiladores. Ele tem que saber se pode, como é, que momento que desliga, aonde que desliga, por que desliga. Mas cabe a nós preparar essa criatura para tomar essa decisão depois. E esse preparo é um ato de amor. Ainda darmos atenção para evitar as frustrações. Porque aquela criatura que trabalha num grupo e que não recebe atenção, ele se frustra e depois ele se afasta. E realizar-se como ser social, espiritual e psíquico. É por isso que vivemos em grupo. É por isso que estamos em grupo. Para nos ajudarmos, para nos protegermos, para orientarmos um ao outro e para que esse processo seja de atendimento de acordo com a filosofia de Maslow. Ele colocou o seguinte, que cada um de nós que vive num grupo, seja na família, seja no centro, seja na vida de um modo geral, nós temos 5 condições para que possamos atender às nossas necessidades.
A primeira delas, a mais importante, é a necessidade fisiológica. Por isso que ela tem a maior base aqui da pirâmide, ó, e ocupa o maior espaço. Cada um de nós, que é espírito reencarnado, tem necessidade de comer, de dormir, de morar, de trabalhar, de ter atendidos aquilo. Por exemplo, eu tenho uma dor, eu preciso de um remédio, eu preciso de médico, eu preciso de um atendimento. Então, essa necessidade fisiológica é a base primeira da nossa sobrevivência. Depois que eu tenho a necessidade fisiológica atendida, a minha segunda necessidade é a segurança. Então, o espírito precisa de estar seguro. O que é estar seguro? É ter uma casa para morar, é ter um emprego para trabalhar, ter uma renda para sustentar sua família, é poder ser um homem livre que anda no meio da rua. Essa segurança lhe dá a condição de desenvolver as suas necessidades afetivos-sociais. Então é aí o homem que teve atendido a sua necessidade fisiológica e a segurança, ele vai começar a desenvolver a simpatia pelo outro, o respeito pelo outro, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a humildade. Então veja que muitas vezes somos hipócritas. Nós chegamos com uma pessoa que não tem nem o que comer e dizemos para ela que ela tem que ser solidária. Ora, fala sério, ela não tem nem a primeira necessidade atendida, como é que eu vou cobrar dela que ela tem uma afetivo social? Então é por isso que o Brasil é um país importante, em que o Evangelho teve aqui o seu berço maior, para mudar os nossos sentimentos em relação a esse compromisso que nós temos. Só quando ele entende o que é o desenvolvimento afetivo social, caridade, solidariedade, fraternidade, quando ele entende isso, é que ele vai trabalhar o sentimento de estima, é que ele vai se valorizar como cidadão, como ser humano, como meu filho, como meu marido, como meu irmão, como prefeito da cidade, como qualquer coisa. A estima nossa, ela depende desses atendimentos primeiro. Ninguém consegue se estimar sabendo que ele é um ladrão, sabendo que ele não tem um trabalho, sabendo que ele depende dos outros para viver. E depois que a estima foi desenvolvida, é que ele se realiza. Então a autorrealização de cada um de nós como espírito, como filho de Deus, depende de tudo isso daqui, ó. E eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que somos criaturas responsáveis por esse processo evolutivo. Então somos esse espírito aqui, ó, que estamos nos preparando para dar esse salto. Esse salto é a nossa autonomia. Temos que ter atendidas as nossas necessidades para realizar a minha realização, e essa realização, ela acontece com a minha autonomia, quando eu sou autônomo. O que é ser autônomo? É adquirir a gerência sobre o repositório da minha vida interna. Agora não é mais de comida, agora eu quero conhecimento, conteúdos morais e espirituais, que possam me ajudar a administrar os meus conflitos, que possam me ajudar a ter o domínio de mim mesmo e responder por mim diante de Deus. É isso que é extremamente importante na nossa vida, e é por isso que o amor é exatamente um ato de construção, em que eu vou tentar sair dos clichês mentais e emocionais do ontem e construir em torno de mim uma atmosfera, uma vibração, um momento de sintonia, onde eu posso possibilitar o desenvolvimento de sentimentos maiores, de sentimentos mais nobres. E essa autonomia, ela é a maior defesa do espírito. Por quê? Porque ela estabelece limites para o espírito, ela mostra até onde ele vai, até onde ele pode e além de onde ele não pode, produz no espírito uma grande serenidade, porque diz que ele tem o controle da situação, dilata a sua autoconfiança e, principalmente, coloca-nos em contato com as nossas aspirações superiores. Ora, se eu tenho autonomia interna de avaliar os meus sentimentos, de avaliar os meus pensamentos e a minha ação, eu tenho tranquilidade para planejar o meu caminhar daqui para frente. Isso significa colocar em contato com as minhas aspirações. Ora, hoje eu sou imperfeita, mas eu planejo evoluir, eu planejo crescer. E dessa maneira, eu preciso de ter coragem. Para quê?
para colocar no momento de solidão, no momento de recolhimento, reavaliar e abandonar as velhas estruturas diante desse novo caminho que eu estou planejando para mim. E aí eu vou ter que responder algumas perguntas. Será que eu vou dar o passo certo? Será que eu vou conseguir responder pelo meu futuro amanhã? Será que eu vou dar o passo seguro para o meu melhoramento e para a minha evolução? Será que eu estou fazendo as escolhas por necessidade ou por teimosia? Será que eu já não errei antes e estou errando de novo agora? Então, são respostas que cada um de nós tem que procurar para si. E ver o seguinte, eu estou fugindo do meu planejamento reencarnatório? A minha vida hoje é de muita dor, de muita dificuldade, o marido bebe, me bate, não tem emprego, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, sustentar todo mundo. Será que não é o meu planejamento reencarnatório? Aí eu vou lá e largo do marido. Será que eu estou fazendo a escolha, muitas vezes, errando de novo onde eu já errei? Será que a dor que me visita não é a sublime oportunidade do crescimento? E aí, por quê? Muitas vezes desejamos contar com êxito. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero o quê? Eu adoro a resposta e uma solução imediata. Eu não quero esperar. Eu quero uma leitura que me acalme. Eu quero muitas vezes uma mensagem mediúnica. Eu quero vir no centro e um espírito aqui dar uma mensagem me dando o roteiro certinho do que eu tenho que fazer para eu não poder me perder. E muitas vezes eu não quero ter risco. Eu não quero ser criticado pelo caminho que eu tomei. Então isso é muito difícil para nós. Por quê? Porque quando eu coloco uma situação como essa e não assumo a minha autonomia, eu volto lá atrás na armadilha do medo, da dependência e da insegurança. Por isso que a construção do amor é tão importante em mim. Então, eu tenho que ouvir os meus sentimentos. O que significa? Ouvir o meu sentimento quer dizer que eu vou fazer as escolhas, certas ou erradas. Quem diz que eu tenho que acertar sempre? Eu não tenho que acertar, mas eu tenho que escolher. E a escolha tem que ser uma escolha com reflexão, tem que ser uma escolha ponderada. É claro que no sentido de acertar. Eu tenho que optar pelo meu caminho, eu tenho que ter experiências e nas minhas experiências lutar para ser bem-sucedida, porque essa é a minha realidade. Então veja, Deus me dá oportunidades. E através dessas oportunidades, eu preciso de trabalhar o processo de escolha, só que isso tem um preço. Qual é o preço? O preço que pagamos é que eu tenho que me libertar do passado e muitas vezes isso daqui é um parto psicológico. Ah, mas você é agressiva, você é violenta, então eu quero não ser violenta, mas eu quero continuar a fazer tudo o que eu fazia antes e quero não ser violenta. Então não tem jeito. Esse parto psicológico, quando verdadeiramente realizado, ele possibilita ao espírito o desenvolvimento exatamente de emoções enobrecedoras, da ampliação das suas percepções, que leva o espírito a um processo de evolução. Então, a evolução moral e espiritual, ela acontece no momento em que nós realizamos esse parto. Saber quem sou eu, quem fui eu, pelo meu vivenciar, pela minha vibração hoje, eu vou ver que a minha liberdade psíquica e emocional, ela começa a ser construída quando eu me valorizo, através exatamente da autoestima. Então eu vou valorizar quem sou eu. Em segundo lugar, eu preciso de ter a resistência emocional. O que é a resistência? É suportar os meus sentimentos, é saber quem sou eu e ter força interna para viver comigo, sabendo que eu sou uma criatura egoísta. Eu quero melhorar, mas eu ainda sou egoísta. Eu ainda sou orgulhosa, eu ainda sou invejosa, eu ainda sou agressiva. Então eu tenho que ter força para poder suportar esses sentimentos que ainda vibram em mim e que não vai acontecer milagre. Eu tenho que construir e saber que suportar essa dor, ela amadurece o espírito. Ela dá ao espírito a grande condição exatamente de se construir. Saber o que se quer, ou seja, fazer escolhas, descobrir aspirações e romper com as muletas mentais. Olha, eu sou invejosa? Sou. Então não adianta pensar que eu não sou, porque eu sou. Isso é uma muleta.
E aí, a partir desse processo, nós vamos então escutar os sentimentos, consultar o mapa do plano divino, uma vez que eu estou em sintonia com Deus. Então eu sei que eu tenho aquela dificuldade, mas eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de evoluir, e esse processo vai me levar para diante. Então, nós vamos ver que, de uma maneira geral, a nossa vida não é um processo isolado. Ela é uma ação, e nessa ação participa a família, num primeiro ponto, o meio social, participam os educadores, e desse conjunto está inserido o homem. Então, o homem está inserido aqui, ó, na confluência da ação de todo um conjunto que é formado da responsabilidade de todos nós. Então, o processo reencarnatório, ele não é um processo isolado. Esse processo reencarnatório, ele é um processo em que depende da condição que nós oferecemos para o espírito, para ele ser bem ou mal sucedido. Então, aqui eu peguei um exemplo de um espírito que reencarnou, que teve um sucesso inicial, ou seja, a mãe queria gravidez, o pai assumiu, a família ficou feliz, comprou enxovalzinho, fez bercinho, quarto decorado, a maternidade foi maravilhosa, o parto foi lindo, tudo correu bem. Mas esse espírito trazia no seu arcabouço uma baixa autoestima, ou seja, o que ele mais precisava naquela família era de ser estimulado, era de receber carinho, afeto, afeição, era de receber características morais e espirituais. O que o espírito recebe? Rejeição, crítica e autopunição. O resultado é o fracasso. Então, o planejamento reencarnatório não vai ser bem sucedido, porque nós muitas vezes deixamos de fazer a nossa parte. No segundo modelo de reencarnação, o espírito recebe, num primeiro momento, uma grande dificuldade, poderia até chamar de fracasso. A mãe não quer a gravidez de jeito nenhum, ela é mãe solteira, o cara, quando soube da gravidez, deu no pé, a mãe dela queria pôr ela para fora, o pai queria matar, ela quase perdeu o emprego. Bom, vamos fazer tudo de ruim. No fim, o que aconteceu? Esse espírito que chegou era um espírito que tinha uma autoestima elevada. Era um espírito forte, que veio exatamente para enfrentar desafios de ordem material. O que aconteceu com ele? Ele passa por treinamentos, e essas vivências e rejeições e fracassos, para ele, funcionam como estimulantes para a luta. E o que ele faz? Ele luta cada vez mais, converte a rejeição em aprendizado, melhora, e com isso ele é bem sucedido. Então vamos ver que o espírito que reencarna traz um planejamento reencarnatório comprometido com o nosso. Então nós vamos ver aqui, ó, situações em que nós temos um compromisso com a maternidade e com a cidadania extremamente grande. E como é que nós vamos reagir para encerrar? Vamos convidar vocês para que possamos realizar um treinamento, que nós estamos chamando treinamento para ternura, para afabilidade, para poder alimentar o nosso espírito, o nosso coração, exatamente através de soluções, como, por exemplo, sorrir sempre. Porque o sorriso, ele sempre busca uma energia positiva, uma vibração positiva, que muda o nosso padrão moral, o nosso padrão mental e espiritual. Gostar de conviver, por quê? Através da convivência, especialmente em família, nós temos a sublime oportunidade de aparar arestas, de enfrentar situações de dificuldade, de mostrar para nós mesmos que nós não somos os melhores sempre, que muitas vezes aprendemos com o nosso filho, com o pequeno, com a mãe, com a sogra, com o irmão. E esse processo da convivência, ele possibilita o crescimento do espírito. Valorizar o bom e o belo. Hoje, nós vivemos num mundo que parece que, você liga o jornal, só tem coisa ruim, só tem agressividade, só tem violência. Você não escuta mais falar de coisa boa, você não escuta mais uma notícia agradável, uma notícia leve. Então vamos mudar a nossa sintonia, vamos valorizar o que é bom, o que é belo, o que é positivo. Se a pessoa fizer 10 coisas e não fizer uma, a gente cobra dela aquilo que ela não fez. Vamos parar com isso. Vamos entender que o outro é limitado, que ele também tem dificuldades como eu tenho.
Vamos entender que se ele não fez é porque muitas vezes não pôde. Vamos agradecer as 9 que ele conseguiu construir. Vamos então trabalhar pela nossa vigília emocional. Quando eu cobro do outro, quando eu sou agressiva, quando eu sou rude, quando eu sou áspera, muitas vezes eu estou agindo como uma situação de agressividade, de aspereza, que pode ser muito bonito em determinadas situações. Quando eu sou segura, quando eu sou firme com alguém que precisa, é muito bom. Mas ser agressivo, ser rude com alguém que precisa de carinho, não é. Então vamos avaliar isso. Vamos ser criaturas que estejamos disponíveis. Sempre que alguém precisar de mim, vou me colocar à disposição. Vou me colocar à disposição para um trabalho de caridade. Vou me colocar à disposição para um trabalho de amor, de bem ao próximo, de construção do outro. Vou me colocar à disposição para ouvir uma tristeza, uma dor, uma reclamação. Até mesmo para ir lá na casa do outro fazer um trabalho, dar uma coisa material que ele está precisando. Ser disponível porque sou filho de Deus. Tenho sido atendida por Deus 48 horas por dia. E muitas vezes quando alguém me liga precisando de mim, fala, ai, hoje eu não posso, pode ser amanhã? Vocês já viram alguém chegar com a cabeça rachada num pronto-socorro e o médico falar assim para ele, olha, meu filho, volta amanhã, porque hoje eu estou indo embora? Gente, somos filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus, temos que estar no ar 24 horas por dia. Honrar a confiança daqueles que a depositam em nós. Temos que ser criaturas de respeito, que nos valoriza, que nos honra, que valoriza aquilo que realmente tem que ser valorizado, que muitas vezes hoje nós não estamos mais usando. Perdoar sempre, mesmo que o outro me agrida, que o outro me ataque, que o outro venha sobre mim, eu tenho que compreender. Eu sou filho de Deus e quem está com Deus pode sempre e tem tudo. Vamos gostar do que fazemos. Por quê? Quando realizamos atos positivos, favoráveis, que nos realizam, nos alimentamos de uma energia que fortalece o nosso espírito e que nos previne contra doenças, nos previne contra as investidas do mal, contra as sintonias negativas. Então vamos trabalhar fazendo, orar pelos desafetos, independente da religião. Se você é espírita e vai meditar, se você é católico vai usar um terço, aquele que vai rezar um mantra, uma chakra, que vai fazer qualquer tipo de trabalho, oremos pelo outro, principalmente pelos nossos inimigos. Vamos mudar a nossa sintonia para um mundo melhor, para uma vibração melhor, para uma situação melhor para todos nós. Vamos estar atentos aos sinais de humor. Muitas vezes nos colocamos na condição de mal-humorados, de agressivos, de insatisfeitos, porque temos um problema que o outro não tem nada com isso. Então vamos prestar atenção. Somos criaturas que vivemos em ambiente social. Então vamos solucionar os conflitos conosco e com aqueles que nos rodeiam. Vamos dar um mergulho mais profundo e buscar soluções dentro de nós para que possamos ser mediadores. Saber discordar. Muitas vezes caminhamos por lugares diferentes, mas não necessariamente temos que contrariar o outro. Devemos fazer isso com segurança, com equilíbrio, com disciplina, cultivando a simplicidade. Devemos ainda ter coragem para amar. Num mundo em que se prega a violência, em que se prega a corrupção, em que se prega a falta de respeito, a falta de caráter, devemos ter coragem de amar. Não só o amor físico, o amor de namorado, de marido, de mulher, mas amar como Cristo nos ensinou. Amar sem buscar retribuição. Criar e recriar laços. Buscar as nossas origens. Buscar os nossos pontos de apoio. Sermos criaturas assertivas, que agimos sabendo por que estamos fazendo, como estamos fazendo, onde estamos querendo chegar. Termos ternura e cordialidade, entendendo que quem convive comigo é um filho de Deus, entendendo que aquele que divide essa oportunidade reencarnatória também precisa de carinho, de afeto, de amparo. Cultivar o gosto pelas crianças. Por quê? Porque a criança é o exemplo maior da esperança num amanhã melhor e a pureza do Pai em nossas mãos. Então vamos ter tolerância, vamos ter sabiedade e sermos espontâneos. Assim como o sol, assim como o mar é espontâneo, ora agressivo, ora lento, trabalha sempre, se mostrando, não perdendo as oportunidades, e meditar a natureza.
buscar no repositório maior que é a natureza, a nossa fonte inspiradora, a nossa busca de fluido magnético que nos alimenta e que nos mantém. Então, o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então vamos lembrar disso, está lá no Evangelho para cada um de nós, né? Fenelon nos deixa isso, que esse fogo divino está presente dentro de nós. Mas nós precisamos então, para que esse fogo seja um fogo cultivado, nós precisamos do mais genuíno ato de amor, de fazer com que essa luz interna brilhe em mim. Eu tenho a luz do amor, mas eu tenho que trabalhar para que ela possa brilhar. Para que o fulgor da criatura cósmica que se encontra no bastidor da máscara que eu trago e da ilusão que ainda me aprisiona, que ela possa emergir. Para que eu possa ser uma criatura livre, né? Sentir-se bem consigo é sinônimo de felicidade, é ter acesso à liberdade, né? É permitir que a centelha sagrada de Deus se acenda em cada um de nós. Então, vamos gostar de nós, vamos cuidar de nós, vamos nos valorizar, vamos nos amar. Esse tipo de sentimento é preciso de ser trabalhado para nós. Para quê? Para que nessa análise de deficiência, como se fosse o outro, eu não suavize falhas que eu vejo que no outro é grave e que em mim, muitas vezes, eu não dou bola. Ou no meu filho. Muitas vezes eu vejo uma falha no filho do outro, mas quando eu descubro que o meu filho tem a mesma falha, eu procuro suavizar. Vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como amamos a cada um de nós. Valorizando, respeitando, amando, acreditando. Vamos acreditar que essa mudança é possível. Vamos então esculpir cada um de nós como se fôssemos escultores da vida e como se tivéssemos hoje a sublime oportunidade de esculpir a nossa obra, que é a nossa vida, é a nossa oportunidade reencarnatória. Vamos valorizar essa oportunidade abençoada e ampliar o bem que existe em nós. Eu tenho bem dentro de mim. Fenelon acabou de mostrar para a gente que esse fogo sagrado existe em mim. Então vamos ampliar, vamos fazer esse bem crescer, expandir de mim e chegar até o outro, para que eu possa então cultivar o espírito como um campo, porque toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. Vai possibilitar a cada um de nós a nossa gloriosa elevação. Então os efeitos da lei de amor são exatamente a modificação moral que nós vamos conquistar e a felicidade durante a nossa vida terrena. Então vamos terminar num processo de sair das armadilhas do ontem, construindo uma criatura autônoma, uma criatura independente, uma criatura capaz, inclusive, de fazer vibrar a luz. Brilhe a luz que existe em cada um de nós. Então, através do processo de construção do amor, vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja sempre, abençoando a cada um de nós, que possamos voltar para os nossos lares, levando essa reflexão, através da necessidade que temos de avaliar como estamos construindo o amor nas nossas vidas. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Muito obrigada.